né? Tivemos lá essa oportunidade de estar lá juntos. Dona Maria nos surpreendeu mais uma vez, né? Dia 1º de janeiro de 2022. Não tem como esquecer esse dia, né? E a palavra de Deus fala que é melhor a casa do luto, né, do que a casa de festa. Então, não teve dia melhor para nós estarmos juntos aí, em família, né? Podendo compartilhar, consolar a família que esteve aí ontem. Então, foi uma grande oportunidade de poder estar junto lá. Então, né, se você não pôde estar lá por algum motivo, depois, se você puder, né, dar uma palavra de ânimo, de encorajamento para a Regiane, para a Ju, eu sei que será muito bem-vindo. Amém? Amém. Então, abra sua Bíblia. O Pedrinho já deu um spoiler aí para nós do que a gente vai compartilhar hoje. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 15. Nós vamos ler até o verso 24. Está escrito assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa com ele disse: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Jesus falando: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, na sua Bíblia pode estar aparecendo banquete, né? Enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou dar desculpas. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado, rogo que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te também que me tenhas como por desculpa. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Graças porque ele foi fiel e fiel até a morte, e morte de cruz, Senhor. Graças porque o Senhor nos fez tomar consciência, Senhor, dessa morte, que é uma morte vicária, uma morte substitutiva, Senhor. Uma morte que foi feita no nosso lugar. Por isso, Senhor, que ao abrir a tua palavra, o Senhor nos dê nessa manhã sabedoria, revelação e graça do Senhor. Permita que a tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações e que se hoje ouvirmos a sua voz, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, Senhor. Guarda-nos de nós mesmos, Senhor. Guarda de nós mesmos, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, dá-nos discernimento da tua palavra, para que a tua glória seja vista e manifesta nesse lugar, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Provavelmente você, assim como eu, já deve ter ouvido esse texto, né? Mais perto do microfone. Acho que ele está virado errado. Agora que ele está certo, tá vendo? Tá certo. Amém. Essa mesa de som hoje, vai ter que demitir o Pedro. O Pedro estava dando trabalho. Amém. Pode ser que você, como eu, já deve ter ouvido, né, sobre esse grande banquete que foi anunciado por Jesus Cristo, mas, assim como eu também, ao estudar e examinar um pouco mais esse texto, fui encontrado com alguns erros teológicos que eu, particularmente, tinha desse texto. Então, eu penso que aprofundar um pouco nesse texto hoje vai ser uma grande oportunidade da gente poder também entender e compreender um pouco sobre o Evangelho e a maneira como o Evangelho se deu e tem se dado até os dias de hoje.
Eu não vou ler todo o capítulo, mas se você ler todo o capítulo, você vai ver que existe um contexto importante, que Jesus foi convidado para uma casa de um homem rico, um fariseu, e ele foi a essa casa, né? E nessa casa, logicamente, ele como um rabino, ou um rabi, como eram vistos pelos fariseus, um mestre, foi questionado por várias coisas. E lá ele vai ensinar alguns princípios. Por exemplo, se você for ler aí o capítulo 14, lá vai falar que quando você é convidado para uma festa, não tome os primeiros lugares. Ele vai falar desse princípio. Porque pode ser que lá no meio da festa chegue alguém mais importante que você e você vai ter que ser tirado desse lugar e vai ser humilhado publicamente. Então ele vai falar, se você for convidado, tome os últimos lugares, porque aí nesse lugar pode ser que o dono da festa chega e fala, não, você está sentado aí? Não, você vai sentar aqui na frente. Aí é o grande versículo que Jesus vai dizer, aqueles que quiserem se exaltar serão humilhados, mas aqueles que forem humilhados serão exaltados. Então, eu aprendi há muito tempo atrás que no Evangelho, quem chega se exaltando vai ser humilhado. Quem chega se humilhando será exaltado, né? Então, esse é um princípio que ele vai ensinar no capítulo 14. Só que nesse mesmo contexto, ele falando dessa questão da importância de ser convidado, de estar numa festa, alguém faz a pergunta, que é aí que está no versículo 15, que ouvindo essas palavras, então, entrando no contexto, né? Um dos que estavam com ele à mesa, não se sabe quem, falou para ele que bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então, a partir dessa afirmação dessa pessoa, Jesus, então, propõe uma parábola. E essa parábola, certamente, tem muitos ensinamentos e muitas coisas importantes que eu acredito que podem ser compartilhadas conosco hoje pela manhã. Primeira coisa que eu quero destacar no texto, que essa expressão que diz que convidou a muitos. Nós já temos aprendido acerca do Evangelho que existe uma enorme diferença entre muitos e todos. Nós já sabemos que existe, de fato, um grande equívoco na igreja evangélica, ou na igreja católica, ou em religiões que professam Cristo como seu Salvador, de que Cristo, de alguma forma, chamará a toda a humanidade. Esse é um grande equívoco. Alguns acreditam que Jesus só voltará quando todos ouvirem o Evangelho. Mentira. É impossível isso acontecer. Por que isso é impossível? Quantas pessoas você acha que já morreu nesse mundo sem ouvir de Jesus? Milhares, centenas de milhares. Então, esse cálculo jamais será matemático, de todos vão ouvir e ele vai voltar. Então, essa expressão não permite entender isso. Então, nesse banquete, quando está essa expressão, diz que convidou a muitos, não está dizendo que convidou a todos. Isso tem que ficar bem claro para nós. Mas eu me lembro que uma coisa interessante, de que quando eu e a Ieda fomos nos casar, nós tivemos uma lista de convidados. Quem aqui já passou por isso sabe o sofrimento, o parto que é fazer essa lista. Não é não, Álvaro? Né, Ju? Eu lembro da sua lista. Eu estava lá, né? E eu lembro que no meu matrimônio, eu e a Ieda, eu não lembro, amor, se era 300 pessoas que a gente ia convidar? Era por aí. Hã? 150. Nossa, eu dobrei então a lista, né? Mas eu lembro que quando a gente viu o número, a gente falou, nossa, vai dar para ir todo mundo. Foi, amor? Só que na hora que a gente sentou para fazer a lista mesmo, a gente percebeu que era muito pouco convidado. Tipo, a lista tinha que ser muito maior. Só que, de repente, a gente percebeu algo muito, muito interessante. Que apesar daquelas pessoas que foram convidadas, a gente deu a honra de convidá-las. Muitas não apareceram no casamento. Você lembra, amor? Eu lembro do meu sogro no dia do casamento em si, lá na cerimônia, o meu sogro convidando as pessoas que estavam lá, que não tinham sido convidadas para a festa, só para o casamento. E eu me lembro, falei, gente do céu, esse povo não sabe o que eles estão fazendo, né? O casamento do Tiago da Ieda, não é possível que eles não vão. Mas, enfim, mas isso aconteceu. E eu percebo que, de alguma forma, eu particularmente, falando de mim, eu me senti muito triste no dia, de pensar que as pessoas, né, foi preparado toda uma festa, com tanta honra, né, principalmente pelo seu Pedro e pela dona Elza, na época, que estava dando graças a Deus porque a Ieda estava casando, né, amor? E muitas pessoas rejeitaram isso. E foi interessante esse contexto. Mas, no contexto que Jesus está dizendo isso, é importante entender que naquela época, quando você era convidado para um banquete, e um banquete era público, todas as pessoas sabiam do banquete.
Só que nem todas as pessoas eram convidadas. E o banquete, ele tinha uma forma, ele tinha uma tradição. Existia uma antessala para o banquete. Ou seja, quando você era convidado para um banquete, é como se fosse o nosso ágape. É muito parecido. Vocês vão perceber que tem muita semelhança à ceia. E esse ágape, esse ambiente, é como uma antessala para que as pessoas possam se conhecer, possam se familiarizar, até que chegue o banquete. Então, no contexto em que Jesus está propondo essa parábola, tem que ficar claro isso para nós. Porque essas pessoas que foram convidadas estavam na antessala. Eles não estavam nas ruas. Eles já estavam esperando o banquete. Por que é importante entender isso? Porque, entendendo assim, a humilhação de quem convidou foi muito maior. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Vou explicar novamente. Imagina que nós vamos propor um banquete aqui dentro agora. Só que o banquete ainda não começou. Mas vocês já estão esperando o banquete dentro do local. Quem está na rua nem sequer foi convidado. Vocês que estão aqui já são os convidados. E, de repente, o Senhor fala, vai lá agora, que é o próximo passo, né? Vai lá agora e diz a eles que o banquete está o quê? Todo preparado. E é como se eu falasse assim, nossa, agora vamos, vai começar o banquete. Você fala, pois é, mas deixa eu te contar uma coisa. Não vai dar para participar. A pergunta é, por que você está aqui? Por que você chegou até aqui? Entendeu o contexto? E nesse contexto, quem está convidando a pessoa para o banquete se sente muito mais humilhado. Por quê? Porque naquela ocasião, naquele contexto, quando alguém desprezava um banquete, estava declarando para quem convidou uma inimizade, um conflito. Eu não estou bem com você. Existe uma relação que foi quebrada entre nós. Por isso é tão importante entender esse contexto. Por quê? Porque uma pessoa naquele período que rejeitasse um banquete da maneira como eles rejeitaram, era uma declaração pública de guerra. Entende isso? Não era como hoje, essas desculpas que a gente às vezes dá um para o outro irmão que prepara alguma coisa, e o irmão fala, pois é, deve estar com um problema pessoal e por isso ele não pode ir. No contexto em que Jesus está nos mostrando, é muito importante entender que existe uma declaração de inimizade entre eles. A maior evidência disso é que vai dizer que o senhor da casa ficou o quê? Irado. Então não foi um desprezo, não, na próxima ele participa. Não existe próximo. Esse é o ponto. Não existe próximo. Então, no contexto nessa hora do banquete, existe uma expressão muito importante também para a gente entender, que está escrito aí, está tudo preparado. Essa expressão é tão importante para nós nos dias atuais, porque a religião tem nos ensinado que ainda falta algum pedaço. Hã? Pronto, sim. E é muito importante a gente entender, porque nos dias atuais, a religião está incitando o povo de que ainda falta alguma coisa para fazer. Essa expressão, está tudo preparado, ela foi observada quando Jesus diz, está consumado. Ou seja, não existe absolutamente nada que você possa ou eu possamos fazer para mudar isso. Por isso que no cristianismo, da maneira como nós olhamos para as escrituras, não existe absolutamente nada que você possa fazer. Não adianta se você pintar o cabelo, não adianta você emagrecer, se você engordar, não adianta você trazer dízimo, não adianta você trazer oferta, não adianta absolutamente nada, porque tudo foi consumado. Qual é a grande diferença? Se você crê ou se você não crê nisso. É a única coisa que você pode fazer. Lá em João capítulo 6, nós já cansamos de explicar isso, quando perguntaram para Jesus o que nós temos que fazer, então, para fazer as obras de Deus nessa terra. E Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creais naquele em quem ele enviou. Então, a obra de Deus não tem a ver com fazer, tem a ver com crer no que já foi feito. Portanto, aquelas pessoas que estavam esperando o banquete poderiam dar até uma boa desculpa. Não, mas eu não vim preparado para fazer alguma coisa. A pergunta é, você nunca vai estar preparado para Jesus. Por isso que Jesus, na sua época, teve tanta facilidade com a prostituta e teve muita dificuldade com o religioso. Porque o religioso parecia que faltava fazer alguma coisa. Isso chama legalismo na Bíblia.
Legalismo é acreditar que você ainda pode fazer alguma coisa para acrescentar uma glória na obra de Cristo. E segundo as Escrituras, não há absolutamente nada que você possa fazer para mexer Deus e falar, nossa, Deus agora ficou impressionado com a maneira como eu fiz. Então, espero que nesse ano de 2022, né, você saia desse engano de achar que você pode surpreender a Deus. Quer surpreender a Deus? Olha para o sacrifício da cruz. Porque, segundo as Escrituras, não teve absolutamente nada que surpreendeu mais o Senhor do que a obra do seu Filho na cruz do Calvário. Então, essa expressão que está preparado, ou seja, já está tudo pronto. E qual a interferência humana? Zero. Se a gente fosse fazer uma analogia, ninguém levou um pedaço de frango. Ninguém levou a maionese estragada e alguém pôs defeito na maionese. Sabe essa coisa de quando a igreja junta? Isso, a maionese está ruim. Não teve isso, meus irmãos. E aí, o texto continua nessa expressão e vai dizer que, de repente, quando o servo recebe a ordem do Senhor e vai falar com a multidão, que está preparado, é como se ele chamasse já assim, ó, vamos embora. E, de repente, eu começo a dar desculpa. Eu fico imaginando nessa parábola, como que foi isso? Porque, na verdade, isso é uma parábola, mas eu fico imaginando, na prática, como isso se daria. Você já viu quando você está num ambiente público e, de repente, você fala uma coisa e um começa a falar assim, não, eu não posso ir. Você já percebeu que isso aí começa uma multidão começa a dar a mesma desculpa? Já percebeu isso, não? É o que está acontecendo aqui. Só que existe um detalhe importante que a gente vai ver agora. Quando eles começaram a dar desculpas, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é, por que esses caras estavam lá naquele aposento e não quiseram participar da ceia? Já pararam para pensar nisso? Não? Vou mudar a pergunta. Por que você e eu, em algum momento, desprezamos as coisas de Deus? Eu vou fazer algumas suposições, vou pedir licença para fazer suposições. A sensação que eu tenho é que quem estava ali olhou para aquele banquete e falou, eu não sou desse nível. Sou igual o Flamengo, sou de outro patamar, né? Nem falo. Eu não pertenço a esse. Tem muita gente estranha nesse ambiente. Porque, de alguma maneira, eles não fizeram absolutamente nada contra o Senhor também. Fizeram, não? Eles pecaram contra o Senhor aqui, porque não ia adiantar se eles tivessem um pecado ou não, porque para Deus, de alguma forma, o pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O problema aqui foi o desprezo. Por isso eu costumo dizer que um homem ou uma mulher só vai ao inferno não porque ele é mau, ou porque ele é mais ou menos. Ele vai para o inferno porque ele despreza o perdão de Deus realizado na cruz do Calvário. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o que a pessoa vai fazer é desprezar esse perdão? Porque essa conversa de chegar e falar assim, eu não estou pronto, isso não funciona com Jesus, porque ninguém está. Nem vai estar. Depois que você entra também, aí que o couro, né, come mesmo. Porque aí você começa a ver tanta atrapalhada que você faz. Porque antes nem as atrapalhadas você tinha consciência. Agora Jesus mostra as atrapalhadas e te perdoa ainda das atrapalhadas que você vai fazer. Mas o grande problema aqui do banquete é o desprezo que as pessoas tiveram com o Senhor que preparou tudo. E aí a gente vai entender como foi feito esse desprezo. E olha as desculpas. A primeira desculpa que foi dada aí, né, para Jesus é que ele disse que comprou um terreno e ele precisava fazer o quê? Ir lá ver. Só que a desculpa foi tão esfarrapada, porque no contexto em que Jesus conta essa história, no período, naquela região de Jerusalém, a Arábia, uma das coisas mais difíceis de comprar era um terreno. Porque existia mais deserto do que área cultivável naquela região. Então, se tinha uma coisa que a pessoa tinha que fazer antes de comprar o terreno, era o quê, Álvaro? Ver o terreno. Só que o cara disse o quê aqui? Que comprou primeiro. Olha que mentira. Dentro do contexto que Jesus está apresentando, existe uma mentira por trás dessa afirmação. Porque naquele contexto, ninguém compra um terreno para depois viver. Por isso, talvez, a gente vai ver mais adiante, fala que o Senhor ficou o quê? Irado.
Porque naquele costume, isso era uma mentira. Ninguém fazia isso. Essa foi a primeira desculpa, certo? A segunda desculpa vai dizer que o cara comprou o quê? 5 juntas de boi. Quantos boi dão? 10 bois. Tá? Eu pensava que era 5, são 10. Mas aí fala que ele comprou 5 juntas e ele tinha que ir lá fazer o quê? Experimentar. Mentira também. Porque uma das coisas mais difíceis naquela época era fazer 2 bois andar junto. Era quase impossível. E quando você comprava uma junta que não andava com a outra junta, com outro boi, era como se você jogasse o dinheiro fora. O primeiro boi podia ser a força do mundo, mas se o segundo boi fosse atrapalhado, não tinha como arar a terra. Entende o contexto? Por isso que quando ele disse que comprou 5 juntas e ia lá testar, ele estava mentindo. Era uma desculpa o quê? Esfarrapada. E o senhor da casa estava vendo o quê? Tudo isso. Porque para você comprar uma junta, você tinha que testar primeiro. Põe parar. Serviu? Eu compro. Aí ele comprou só uma, não. Ele comprou 5. Olha que mentira. E uma coisa importante, que a gente vai para a terceira desculpa. Existe uma expressão que aparece aí, nas 2 desculpas, que ele fala assim, por isso te rogo que me desculpe. As 2 primeiras desculpas são carregadas de um pedido, rogo de que me desculpe. Se você for apaixonado por português como eu odeio português, eu era o pior da turma, né? Mas esse prefixo des, né, que está aí, que aparece da palavra desculpa, é alguém que de alguma maneira está se ausentando do quê? De culpa. Então, quando você pede desculpa para uma pessoa, a verdade, a palavra desculpa não deveria ser nem pedida por nós. Se você pisou na bola, você tem que falar assim, eu errei, me perdoa, porque desculpa não serve. Porque quando você fala assim, me desculpa, você está falando assim, eu não tenho culpa disso. E agora, o que esses caras estão falando para Deus aqui é, Deus, deixa eu te falar, eu não vou participar do banquete porque eu não tenho culpa nenhuma. Teoricamente, era isso que eles estavam dizendo. Sabe o que isso fala? Que a grande maioria da humanidade, quando olha para as coisas do Senhor, as despreza simplesmente porque não tem uma consciência da sua condição. Eu me lembro, e não faz muito tempo isso. Agora, em 2022, eu vou fazer 22 anos de convertido. Ó, eu tenho mais anos de convertido. Eu tenho mais anos de convertido agora. Bênção. Já sou um adulto. Graças a Deus. Mas olha só que legal. Desde a minha conversão, eu tinha na minha cabeça, isso foi uma chave que virou na minha cabeça com o Evangelho. Mas eu tinha na minha cabeça que o meu grande problema era com quem? Com o diabo. E eu tinha que dar um jeito de me livrar desse cara. Porque o meu grande amor era quem? Deus. No dia que eu descobri que o meu grande problema não era com o diabo, aliás, ele era me chamar de pai, eu tive um conflito. Eu não queria aceitar isso. Eu falei, não, tá errado, vocês estão querendo me enganar. Aí o cara falou, não, você foi enganado o tempo todo, agora que você está conhecendo a verdade. Porque o problema da humanidade não é com o diabo. O problema da humanidade é a sua inimizade com Deus. E o problema dessa inimizade é que você e eu não procuramos a reconciliação. Pelo contrário, nós a desprezamos o tempo todo. Quem buscou a reconciliação não foi você. Quem buscou foi quem fez o banquete. Portanto, o contexto, você precisa entender que o banquete não foi feito para homens lindos, maravilhosos, mulheres perfumadas, santas e tudo com auréola na cabeça. Do começo ao final, o banquete foi para depravados. E você foi convidado, meu irmão. E eu também fui. O problema é que nesse convite, há alguns que desprezam o convite. E não tem nada de errado nisso. Só que eu fico imaginando, porque a gente vai ver mais adiante, que esse banquete, presta atenção nisso, esse banquete tem uma mesa, e nessa mesa existe um alimento. E nesse alimento, o próprio corpo e o sangue do Filho do Senhor
da mesa foi colocado. Eu já falei isso, vou repetir. Você poderia, de verdade, pode ser que você morreria por umas 2, 3 pessoas na sua vida. Você pode morrer pelo filho, morreria pela esposa, morreria por um amigo, pela mãe, né? Mas eu duvido que você entregaria a vida do seu filho para morrer para o lugar de alguma pessoa. Você entregaria, não? Você entregaria? Pega esse menino moreno, bonito, saudável, inteligente. Imagina, entrega ele para morrer por 3 aí. Não entregaria. Mas o Senhor do banquete entregou. Eu estou dando esse contexto para você entender o tamanho do desprezo que foi. Não foi simplesmente rejeitar um par de arroz e um par de feijão. E que sabe uma moela mal passada lá. O prato principal e suficiente foi o próprio Cordeiro de Deus. Só que aí vem, dado esse contexto, a terceira desculpa. E a terceira desculpa, aparentemente, não tem nada de mais, mas é a mais depravada. Curiosamente. O que foi a desculpa aí? Hã? Me casei. Rapaz do céu. Que desculpa, hein? Mas, enfim, no contexto, para vocês entenderem aí, não foi simplesmente, não, então, eu e minha esposa, como vocês sabem, nós estamos casados e eu não vou poder participar. Conversa mole. Primeiro, cadê a mulher dele? Por que a mulher não estava ali? Hã? Mas sabe o que está dizendo no contexto? Eu não sei se você... Cadê os homens aqui? Pode ser que você, como eu, já experimentou isso. Vocês vão entender. Meus amigos de futebol, vocês sabem que eu gosto de futebol, né? Eu tenho uns amigos de futebol lá. Volta e meia, nós tá lá sentado, às vezes, depois do futebol, assim, arrumando as coisas. Aí chega o machão, sabe aquele macho alfa do racha? Nossa! Eu tenho que ir embora. Por quê? Não, que eu tenho que chegar em casa e pegar minha mulher. Já viu esses caras que falam assim? Esse tom jocoso para falar da esposa? E aí, ninguém dá bola pro cara. De repente, ele olha que ninguém deu bola, ele começa a aprofundar o que vai fazer com a mulher. Já viu esse tipo de homem? Eu não sei se tem mulher que faz isso, mas eu sei que tem homem que faz isso. E aí ele começa a falar de maneira jocosa da sua esposa. Sabe essa maneira depravada de expor sua intimidade para gente que nem perguntou para ele o que ele vai fazer? E é esse o contexto. Por isso, quando ele fala assim, eu acabei de me casar, e todo mundo que estava ali sabia o que ele ia fazer com a mulher dele. Essa expressão que surge aqui, eu me casei. Tipo assim, tem uma mulher me esperando no quarto ao lado. E tem algo que eu preciso fazer, que eu não posso continuar nesse banquete. Por isso que essa expressão foi jocosa, não foi simplesmente, não, vocês sabem, né? Casamento, e eu preciso me retirar. Não foi assim que aconteceu. Existe um tom jocoso por trás dessa expressão, e aí o texto vai seguir. Por isso que, nesse momento, após as desculpas que foram dadas, vai dizer que o dono, o senhor do banquete, ficou irado. Extremamente irado. Só que aqui existe um mistério que aqui, eu acho que o texto cobra todo o sentido. Pergunto para você, se você estivesse preparando esse banquete e colocado na mesa como prato principal, a coisa mais importante que você tem, mais importante, eu não sei qual é, e essas pessoas desprezassem o seu banquete, o que você faria? Imagine que você, como o Senhor, que estaria irado. O que você faria, meu irmão? Eu vou te falar o que o Senhor da casa fez. Ele transformou, presta atenção, isso é importante entender. Ele transformou toda a energia de ira que ele tinha em graça, em misericórdia e em bondade. Eu e você podemos viver 1 bilhão de anos que nós jamais vamos entender a mente de Deus. Jamais vamos entender. Sabe por quê? Porque você nunca será, nunca foi, e não é também Deus para entender o que é ser insultado sendo Deus. Você jamais vai entender o que é sendo Deus tomando uma bofetada na cara e não reagir. Você jamais não vai entender isso.
Você e eu jamais vamos entender, sendo Deus, tomando uma vasilha e um pano e limpando o pé de um depravado delinquente. Nós jamais vamos entender isso. E você pode até fazer isso, mas você não vai entender. Talvez por isso o apóstolo Paulo diz que em parte nós entendemos, em parte nós profetizamos, porque não dá para entender. Era muito simples. Na minha matemática era simples. Eu fechava a porta, dava um cacete em todo mundo, abria a porta e mandava embora. Não tem comida, vai comer eu e você, certo? Para mim era simples. Ou não? Você não faria o mesmo? Ou, no máximo, ficaria revoltado, porque tem gente que, assim, que é o Pedrinho, que é tão educado, assim, né, Pedrinho? Diferentemente de mim, né? Ficaria chateado, guardaria para si mesmo, fechava a porta e comia só ele e o servo ali, tá tudo certo. Mas o espetáculo do texto é porque o próprio banquete está falando do evangelho. Toda essa energia de ira que Deus recebe agora, ele transforma em graça. Eu estava na Colômbia agora recente, né? E teve uma discussão sobre ira, sobre um monte de coisa lá. E eu me lembro que eu já compartilhei isso com os irmãos, mas provavelmente alguém tá aqui nunca ouviu essa expressão. A gente estava tentando entender biblicamente o que significa ira. Porque a Escritura fala que Deus está irado com o ser humano todos os dias. O problema é que a gente sempre vai associar a ira com algo ruim e algo mal, certo? O problema é que as Escrituras vão ensinar que Deus é amor, certo? E a Bíblia também fala que Deus é ira, certo? Mentira. A Bíblia não fala isso. A palavra de Deus diz que Deus está irado, mas ele não é ira. Portanto, o que é a ira? A ira é uma reação espontânea da santidade de Deus. Quem aqui, pai e mãe? Levanta a mão. Fala para mim que você não queria com seu filho. Eu vou pegar para você. Eu já te falo, só um minuto. Tá. Você, como pai, como mãe, já deve ter experimentado esse sentimento de ira com seu filho, ou não? Quantas vezes você já reagiu a algo errado que seu filho fez? Te pergunto, você deixou de amá-lo? Não. Mas você irou? Irou. Esse talvez seja o mais próximo do que a gente pode experimentar da maneira como Deus pensa. E é importante entender que, quando a Escritura fala sobre a ira de Deus, eu vou falar uma loucura aqui. O ser humano conseguiu criar ou provocar algo em Deus que não existia. Ou existia ira no Éden? De onde veio a ira, meus irmãos? Como ela surgiu? Por meio da desobediência e a rebeldia do ser humano. Mas da mesma forma, a Bíblia não diz que Deus é paz. Ou diz? A Bíblia fala que na cruz, Deus fez a paz. Porque a paz também é uma expressão, uma reação espontânea do amor de Deus. Entende isso? Por que é importante entender? Porque o próprio texto que nós estamos lendo diz que o Senhor ficou o quê, Renato? Irado. Então, por isso que na sua Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Aí você fala, não, mas irar não é pecar? Se fosse, meu irmão, Deus tinha pecado. Entende o problema? Portanto, a nossa ira, segundo as Escrituras, tem que ser contra toda injustiça. E não sair irado com a mulher, bater na mulher. Não é isso que está falando. Deus não fez isso conosco. Deus reagiu por meio da sua santidade contra uma desobediência que nós, seres humanos, provocamos contra ele. Por isso que é tão difícil, é tão bom entender o evangelho dessa forma. Porque nós temos de um lado alguém que causa a ira, que provoca a ira, que causa a ofensa, e de outro lado o ofendido, que teria todo o direito, toda a razão de punir quem fez aquilo. Como ele reagiu? Como? Misericórdia. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse, perdoai, né, aqueles que têm ofendido, assim como
Não, como é que é? Nossa ofensa, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Sabe por quê? Porque Deus foi assim. Deus atuou dessa forma. Deus perdoou aqueles que tinha ofendido. E assim como você e eu queremos ser como Jesus, não tem outra forma de viver a não ser perdoando aqueles que têm ofendido. Por isso que nesse banquete, o que aconteceu aqui, que de alguma forma Deus perdoou aqueles a quem tinham ofendido. Mas presta atenção nisso. Eles foram perdoados, mas não participaram do que, Álvaro? Do banquete. Por que eles não participaram? Por quê? Eles rejeitaram o banquete. Está claro isso, não? Por isso, quando eu e você pregamos o evangelho a uma pessoa, e essa pessoa despreza você, não é você que ela está desprezando, é o banquete. Faz sentido? Vamos seguir o texto. E aí, essa mesma expressão que a gente está falando do insulto, se você ler lá em Lucas capítulo 20, do 9 ao 18, vai falar da palavra dos vinhateiros infiéis. Lembra dos infiéis vinhateiros? Lá também vai trazer o mesmo sentido do que a gente está lendo nessa parábola. Só que, de repente, esse servo, vendo, porque imagina, o servo foi comunicar. Só comunicou, o povo rejeitou. O servo volta e fala, Senhor, eles rejeitaram o banquete. Por isso que eu disse que esse sentimento de ira, essa energia que Deus absorve com a ira, ele transforma isso em graça. E ele dá uma ordem para esse servo. Agora, sai o quê? Devagar, sem fazer barulho, né? Espera um pouquinho. Não. A expressão que está aí, que surge no texto, é saia depressa. Saia depressa. Sabe, eu quero destacar essa expressão, porque eu acho que isso, como igreja, nós temos falhado. E eu já tenho batido nessa tecla entre nós. Esse senso de urgência, senso de urgência que nós encontramos no Evangelho, nós não estamos vivendo isso hoje. Nos dias atuais, a sensação que dá, e eu falo de mim, é que isso não é uma prioridade máxima para nós. Esse senso de urgência que se aparece nas Escrituras, parece que não é um senso de urgência para nós. Porque quando o Senhor disse para esse servo, saia depressa, como você acha que esse servo saiu? Você acha que ele foi fazer as malas primeiro? Não deu tempo. Você acha que ele foi preparar as botinas primeiro? Não dava tempo. Será que ele foi preparar, por exemplo, fazer uma universidade primeiro para depois sair? Não dava tempo. Será que ele foi cuidar dos mortos primeiro? Não dava tempo. Será que ele foi cuidar dos parentes primeiro? Não dava tempo. E aí a Escritura fala que de alguma forma, ele sai dessa casa. E essa expressão de sair dessa casa, vai dizer o texto que ele foi pelas ruas e pelos becos da cidade. Porque, de alguma maneira, a igreja falha quando ela fica só dentro e ela não sai para fora. Por isso que essa igreja que se fecha, ela peca contra o Senhor. Ela não obedece o chamado do Senhor, que é para fora. E eu tenho falado isso até o cansaço. Não existe e não vai existir território melhor de evangelização do que o nosso próprio trabalho. Já parou para pensar a quantidade de pessoas que o Senhor nos reúne todos os dias? No trabalho, seja na trajetória, seja no posto de gasolina que você para o carro, seja o Uber que você pega. Já parou para pensar a quantidade de pessoas e a quantidade de oportunidades que você tem para pregar o evangelho? Sabe por que talvez você não prega? Porque você e eu não temos o senso de urgência que esse texto nos traz. Talvez para você, aquele banquete lá vai aguentar, a carne vai ficar quente durante muito tempo. E eu não sei se você, como eu, está acostumado a chegar em casa e ter que esquentar comida no micro-ondas. Você já viveu isso? Não. Eu tenho que fazer isso sempre, porque a comida esfria. Passa do ponto. Certo? E talvez por isso o Senhor disse, vá depressa, porque o banquete já está o quê? Pronto.
E ele, obviamente, o texto segue e ele obedece, né? E engraçado do texto que Jesus, que esse Senhor fala para ele buscar que tipo de pessoas? Coxos, o que mais? Aleijado e pobres. Olha que interessante. Muitas pessoas, ao ler esse texto, têm a única ideia, é como se nós estivéssemos falando com um Jesus socialista. Certo? Que não tem nada a ver com o texto. Mas o problema é que quando esse Senhor fala para buscar esse tipo de pessoas, nós temos que entender que ele está dando uma lição para nós. Você jamais vai perguntar para um cego se ele queria ver. Você tem coragem de perguntar isso para um cego? Por que não? Porque é óbvio. Você jamais vai perguntar para um pobre se ele quer um prato de comida. Por que será? Porque é óbvio. Sabe por que é óbvio? Porque o cego sabe que é cego. O pobre sabe que é pobre. Ou seja, ambos têm uma consciência de quê? De dependência. De necessidade. De dependência de um Salvador. O problema é quando você encontra uma pessoa, seja pobre ou seja rica, que não tem essa consciência da necessidade de um Salvador. Porque, não sei se você sabe, mas quando você vai em favelas tem pessoas tão arrogantes quanto nos palácios ricos. E não se esqueça que Jesus está dentro de uma casa de um homem rico. Isso é para provar para qualquer socialista que Jesus também visita rico, viu, gente? Porque tanto o rico quanto o pobre sofrem do mesmo problema. Inimizade de Deus. Inimizade de Deus não é um atributo apenas de rico. É de toda a raça humana. Porque, de fato, a igreja, de alguma forma, por acreditar nessa expressão justiça social, que não é bíblica, isso não é bíblico. A expressão justiça nas Escrituras está associada a Cristo Jesus. Nada mais. Isso não quer dizer que a igreja tem que fazer um papel de cuidar dos mais necessitados. Isso é outra coisa. Mas associar justiça com social não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu tenho certeza que você conhece alguém. Alguém que era pobre e ficou rico e ficou arrogante. Você já conheceu gente assim? Então, eu vou te falar uma coisa. Jesus disse que é mais fácil o camelo entrar no agulho que o rico entrar no reino do céu, certo? Mais fácil um camelo passar dentro do agulho que o rico entrar no reino do céu. Deus jamais vai dificultar a sua entrada. Portanto, ter recurso ou não ter recurso não é o problema. O problema é a sua dependência do recurso e não de Deus. Tem gente que não tem condições, que não depende de Deus. Se você vai em favelas, tem gente que depende do tráfico de drogas, ou não. Como você vai em casas de ricos, tem gente que depende de quê? Remédio e tarja preta. Entende o problema? Ambos sofrem do mesmo problema. Porque imagina no céu, você tinha quantos patrimônios? Vários, então entra. Você acha que vai ser assim? Ou você acha que vai achar quantos patrimônios você tinha? Nenhum, então entra porque você não tinha nenhum. Não vai ser assim também. Então nós temos que tirar o foco daquilo que Jesus não pôs o foco. E a igreja tem perdido tempo com coisas que Jesus não perdeu. Jesus disse que os pobres nós teríamos sempre com a gente. E pobre, gente, é uma maravilha, porque ele prova a fé de todo mundo. Porque na hora que você vê um pobre que depende de Deus, o rico fica humilhado. É ou não é? Ô, meu irmão, você está precisando comprar um carro. Falo, pois é, mas eu dependo de Deus, vem a pé. Ué. Qual é o problema? Aí você fala, nossa, mas esse irmão não foi contagiado pelo vírus do consumismo? Né? Aí vem os irmãozinhos da teologia da prosperidade e faz o quê? Perturba o cabelo dos crentes. Aliás, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Recentemente eu tenho ouvido algumas coisas aí na internet assustadoras. Tem um palhaço, eu vou falar palhaço porque ele está usando o próprio evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um palhaço. Que isso fique registrado a nossa forma de entender esse palhaço. Tal do Pablo Marçal. Quem sabe a história desse menino, ele veio dessa igreja da Videira, lá de Goiânia, e ele começou a corromper os jovens dessa igreja, foi fazendo um barulho, aí foi promovido, aí tinha um cara dentro da videira
que era o segundo lá, apóstolo lá, que percebeu o que estava acontecendo na igreja. Ele fez um livro. Esse livro é chamado Eu Sou o Número 1, ou Sou o Número 1, não sei o quê. Ele fala, é um livro assim, e ele vai denunciar tudo o que aconteceu dentro dessa igreja. E quando ele faz essa denúncia, ele faz a denúncia no meio de um congresso de pastores da videira. Isso todo mundo sabe dessa história, viu, gente? Estou contando porque isso é fato, não estou dando fofocando aqui, não. Ele foi expulso da videira. E no que ele foi expulso da videira, o pastor presidente lá atual chama o Pablo Marçal de volta, porque o Pablo Marçal tinha sido expulso dessa igreja. E agora voltou. E agora fizeram um show em Goiânia. Milhões e milhões de pessoas. Numa arena lá em Goiânia. Para falar que você é o código. Agora tudo é código. Que você nasceu para reinar, porque tanto que o encontro é o encontro dos generais. E ele é um dos generais, segundo lá. E eu nunca vi tanta bizarrice em nome de Jesus. Nossa irmã Rosângela compartilhou aqui o desafio que ela tem de lutar contra ela. Ou você não tem desafio de lutar contra você mesmo? Você acorda de manhã lutando, você dorme lutando, você almoça lutando, janta lutando. E não é contra o esposo, não. É contra você mesmo. Aí vem os caras e falam que você é a última bolacha do pacote. Ou seja, ele potencializa o pior que você tem, que você está lutando desde pequeno, vem um cara e fala que você é a meta, que você tem que fazer, que você é um general, inclusive. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos que parar de dar ouvido para capeta. Isso é conversa de capeta. Se você for ler, quando Jesus foi levado ao deserto, não foi Deus que falou para ele que se ele se prostrasse ia reinar sobre a terra. Foi Satanás que falou isso. Então, conversa de capeta é fácil entender. A conversa de capeta olha para você e fala assim, eu vou fazer você o máximo. A conversa de Jesus, eu vou fazer você o mínimo. Capeta, você vai enriquecer de um jeito que o povo vai sentir inveja de você. E eu vou te fazer tão pobre, você vai repartir tão que você não tem. Conversa de capeta é simples, gente. E o pior é quando eles pegam a conversa de capeta e põe no final da oração em nome de Jesus. Eles não têm ideia do que significa expressão em nome de. Só essa expressão deveria causar temor na vida desses caras. Porque tudo que esses caras estão ensinando, eu fico pensando, eles tiveram maior revelação que os próprios apóstolos. Que não teve um que ficou de pé. O mais bonitinho morreu isolado numa ilha, que foi João. O resto, sem cabeça, cabeça para baixo, crucificado, sem mutilado. Que conversa é essa? Se os caras que estavam lá no pé de Jesus não viveu assim, quem dirá nós agora? Conversa de capeta. Sabe qual é a conversa de capeta? Tem um plano melhor, vão fugir. Qual foi a conversa de Deus? Arrede de mim, Satanás. Você não convém saber as coisas de Deus. Você e eu tem que tomar muito cuidado quando nós vemos um irmão passando dificuldade. E você querer ir lá e livrar o irmão da dificuldade. Talvez é o único momento que ele está ouvindo Deus, você vai lá e quer livrar o irmão. Você tinha que tomar cuidado, porque às vezes o irmão está vivendo uma situação, para glória de Deus, Deus está tratando o irmão está quase sem curado, você vai lá e quer resolver o problema. Você vira igual Pedro resolvendo o problema de Jesus. Imagina se Jesus desse ouvido para Pedro. Você estava lascado ou não estava, meu irmão? Porque o plano era fugir da cruz. Já imaginou esse plano estratégico? Imagina que plano. Já tinha os barcos prontos. Sabia remar ou não? Profissional. Ué. Eu já tenho até o lugar que nós vamos, Jesus. Já tem uma multidão que está acreditando em você mesmo. Nós já começa uma igreja, faz um exército e sai matando todo mundo. Talvez a ideia de Pedro era mais ou menos assim. Vamos seguir, porque nós não saímos do texto, não, nós desaparecemos do texto. Né? Mas olha só, voltando para essa expressão, saia depressa. Sabe que essa expressão também me traz muita memória, porque nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade. E você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente começa a crescer, e a gente vai começar a viver, a gente percebe que quando a gente é pequeno, tudo é fácil, não é? Tudo é mais leve. Tipo assim, vamos viajar. Vocês têm que ver lá em casa, né, amor? Lá em casa fala que vai viajar, os meninos pulam no carro. Não, tem que fazer a mala. Tem mala? É tão simples viajar. É muito simples. E eu me lembro que quando eu tinha 12 anos,
Eu olhava para uma piscina, eu vinha correndo assim, ó, eu virava de costa, pá! Mortal. Aí esse dia eu fui entrar numa piscina e desci pela escadinha. Ó, Maturidade. Maturidade. Sabe, não, mas é sério, o exemplo é bom, mas sabe por que eu estou falando isso? Porque nós, eu não sei porquê, mas nós, seres humanos, temos uma grande facilidade em entrar numa zona de conforto. Parece que o nosso corpo, ele quer ir para essa zona. Aí vem Deus, dá uma palavra, pá, beleza, vamos para a Colômbia. Aí, de repente, você volta para a Colômbia e quer ir para a praia, sabe essa coisa assim? Não é? A gente tende a ir para a zona de conforto. E sabe de uma coisa, que no Evangelho não existe conforto. Quando eu falo conforto, você vai ter um dia que você vai poder dormir numa cama, tá tudo certo. Mas imagina os discípulos com Jesus. Jesus, nós queremos fazer um planejamento, um Power BI aqui para o ano 2022, pode nós vamos. Você imagina essa conversa, não? Eu tenho certeza que Pedro tinha esse tipo de conversa. Tomé, imagina Tomé, cheio de quero ver para crer. Andar com Jesus, meu irmão, não tem planejamento. Não é à toa que a Escritura fala que o homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso que sair depressa é tirar você da zona de conforto. É ir mais além do que você estava pensando. Sabe aquela coisa de sentar na mesa, preparar a comida, pôr no prato, sentar e falar, ufa, o telefone toca. Você olha e fala, não vou atender depois, porque vai que é problema. Nós não fazemos assim? Pode confessar seu pecado, irmão. Eu também já estou confessando o meu aqui. Por isso não me liga meio-dia até 1h, viu? Já estou dizendo. Estou brincando. Mas, gente, é isso. Vou dar um exemplo. Desculpa a Regiane e a Juliana. Nós passamos a virada, né, da noite, dormimos um pouco tarde e tivemos o privilégio, certo, amor? De dormir até mais tarde. Quando eu acordei, eu olhei a mensagem, né, que a Ju tinha postado, já era mais de 11 horas. E eu olhando, eu falei, meu Deus do céu, nós fomos ver só agora, né? Na hora eu senti até um pouquinho de culpa, né? Porque me ligou também, não vou ler, né? Mas aí, quando eu olhei para aquilo, porque eu e a Ieda tínhamos programado ontem, né? Dei um passeio com as crianças. Mas na hora que eu olhei assim, a primeira coisa que eu pensei, os planos foram frustrados, porque existe uma prioridade a ser cumprida. Mas pode ser que alguém nessa situação fale assim, ai, a Ju vai me desculpar. Não é, Ju? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a questão é que quando alguém tem consciência do reino de Deus, existe prioridades no coração dele. Existe na cabeça dele um senso de urgência. Ele olha para a sua zona de conforto e fala, Deus, obrigado pelo tempo que eu passei aqui 2 horas dormindo, mas eu tenho um serviço a fazer. Responsabilidade. E o chamado de Deus nos traz responsabilidade. Porque esse servo aqui poderia não ter ido. Deus, eu tenho uma ideia melhor. Se os daqui já não rejeitou, vão passar humilhação, não? Os de fora também não vai querer. É ou não é? Era muito melhor, ué. Tá vendo que eu e você faria uma comissão muito melhor com Jesus do que um monte de gente? Não é verdade? Meu personal, como é que chama? Table Performance, como é que é? Table, Girl Table, menina da mesa, né? É assim que fala, Beninho. Isso aqui é menina da mesa, Girl Table, Table Girl, uma coisa assim. Top. Então, voltando ao texto, né? Se tem uma coisa que um cego tem, é consciência de que ele é o quê? Cego. Se tem uma coisa que o pobre tem, é consciência de que ele é pobre. Se tem uma coisa que o coxo sabe, é que não sabe andar. Portanto, o problema é que nós, porque a gente sabe ver, sabe andar, sabe falar, a gente acha que não tem o quê? Necessidade nenhuma. Por isso que um dia eu entendi que quando você prega o evangelho e não começa explicando a real condição do ser humano frente ao Senhor, você está falhando na mensagem. De nada vai adiantar falar para um homem ou uma mulher que está apartado do Senhor, que Jesus o ama, sem ele saber a real condição que ele está. Eu me lembro um dia que eu fui falar para uma pessoa que Jesus amava ela. Nunca mais esqueci. Sabe o que ela falou para mim? Mais do que o normal. Ué. Eu faço tudo certo. Ué. Teve nem como continuar a conversa. Quem falhou foi eu ou ele?
Comecei errado. Porque pode ser que esse cara estava procurando exatamente naquele dia um Deus que o amasse. Porque talvez a mulher dele não amou ele, ou os filhos não estão amando ele, falou, agora encontrei alguém que realmente está disposto a me amar exatamente do jeito que eu sou. Só que o problema é que Deus amou exatamente como ele é. O problema é que como ele é que ele não sabe. E sabe que isso, psicologicamente falando, todo ser humano na face da Terra tem um problema de autopercepção. Isso é fato. Tem um treinamento que eu faço na minha empresa, que eu chamo de roleplay. Esse roleplay, no final, o povo sai chorando, chateado, não quer voltar mais para a empresa, porque é uma coisa muito forte. Nesse programa, nesse treinamento, a gente pega as pessoas, coloca na frente, tem uma lista de defeitos. Fala, qual os defeitos que você vê nessa pessoa? Ela pode não ter, mas o que ela parece ter? Aí o cara começa a escrever na ficha. Aí no final fala para ele, agora senta, que a gente vai falar seus defeitos. Primeiro fala suas qualidades. Aí o cara fala assim, eu sou comunicativo. Eu sou uma pessoa generosa. Eu sou uma pessoa que ama estar com as pessoas. Beleza, agora senta. Defeito. Arrogante, fala demais, muito egoísta. Aí o cara fala assim, não, mas vocês estão mentindo, mas tem 20 pessoas em volta falando. Quem será que está mentindo? Quem será que está com uma percepção errada? Os 20 ou aquela pessoa? Imagina se fizesse um roleplay aqui na igreja. Seria interessante esse roleplay. Mas eu estou falando isso para vocês porque Deus faz um roleplay todo dia. Deus tem uma visão sobre nós, biblicamente falando, que não é a visão que a comercial da Quali fala de você. Sabe o comercial da Quali? Já viu? Da manteiga? Já viu? Família bonita, geral, aí pega aquela criança super educada, papai, você quer manteiga? Deixa a vida real para ele ver. Mato, pega a manteiga, não pego. Vai apanhar, mas não pego. Você vai ficar de castigo, mas não pego. Vou cortar a sua comida, mas não pego. Essa é a vida real. Mas o comercial da Quali quer falar que você é o quê? Maravilhoso. Por isso, quando o evangelho chega e fala, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você é depravado. Tudo que você faz e pensa é contra o Senhor. Você precisa desesperadamente conhecer esse Deus que ama você pelo pior que você é. E não pela maravilhosa, majestosa, perfeita pessoa que você é. Por isso que essa expressão vai aos becos e às ruas e procura os necessitados, é como se ele dissesse, procura quem tem consciência da necessidade do evangelho. Isso não tem a ver com rico, isso não tem a ver com pobre. Isso tem a ver com uma consciência de que eu dependo de Deus todos os dias. E mais uma vez, isso não depende do seu esforço, como está em Romanos, e nem de quem quer, nem de quem se esforça, mas de quem Deus usa de misericórdia. Segue o texto. Aqui uma expressão interessante, que esse servo vai, pega o que tinha e coloca na mesa. Certo? O que aconteceu depois? Sobrou lugar. Mas quem viu que faltou lugar? O servo. Mas não era o Senhor que devia ter visto isso? Por que foi o servo que viu? Por quê, gente? É porque o servo tomou a mesma consciência do seu Senhor. Porque antes o servo não estava entendendo. Mas agora o servo o quê? Viu. E ele entendeu que a mesa tem que estar o quê? Cheia. Porque a comida já está posta. E eu fico imaginando esse senhor olhando para o seu servo e falando assim, agora você entendeu. E porque você viu o que está faltando, volta de novo. E aí vai dizer o texto que ele fala, essa expressão aqui é muito louca. Isso aqui dá parafuso na cabeça e deu parafuso na história. Eu vou explicar por quê. Quando ele fala, vá e os obrigue a entrar. Não está assim no seu texto? O que você acha que esse senhor está querendo dizer? Vou falar uma coisa para vocês, historicamente. Na África do Norte, né, no norte da África, houve um homem chamado Agostinho. Agostinho foi um homem
segundo a história, um homem brilhante no Evangelho. Mas ele interpretou esse texto de uma maneira tão equivocada que ele obrigou as pessoas a fazerem parte da igreja. Obrigar mesmo, de acorrentar as pessoas e fazer parte. Como é que chama? A Inquisição Espanhola se baseava nesse versículo para poder fazer as atrocidades que elas fizeram na América do Sul e em outras regiões de exploração. Obrigar as pessoas a fazer parte. O problema é que no contexto, quando o Senhor manda esse servo sair e convidar as pessoas, quando ele fala obrigar-as a entrar, o que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que o convite era tão inesperado, o convite era tão, como é que chama? Me ajudem na expressão. Hã? Não era só urgente, era tão incompreensível, era tão ilógico que as pessoas não acreditavam. Porque seria mais ou menos assim, né? É como se, de repente, o prefeito de Uberlândia resolve chamar os pobres da rua, os insignificantes desse mundo, para ir fazer a ceia de Natal na sua casa. Eles iam acreditar? Não. Eles iam achar, rapaz, vão fazer a gente de palhaço. E naquele contexto, quando um senhor, nesse caso, convidava pessoas desse tipo, ou era para humilhar ou para matar as pessoas. Para fazer escárnio delas. Por isso que quando ele usa e obriga-as a entrar, é no sentido de falar assim, eles não vão acreditar, então você arrasta. Arrasta. É a mesma coisa que passou comigo com você, quando fomos arrastados da luz para as trevas. Das trevas para a luz. Desculpa. Tem uns que foi, né? Então, mas eu quero dizer isso por quê? Porque o convite do evangelho não tem lógica. Tem? Não tem lógica. Da palavra obrigar e impor. Sim. Impor seria negativo. Sim, pode ser. Obrigar não tem a mesma conotação. Obrigar é como você está explicar, né? Sim. Mostrar a grande importância, exato. A seriedade. Exato. É uma coisa que ele não pode perder. Uma coisa assim, não pode perder. Por exemplo, a lei que nós estamos abaixo, a lei do Estado, você é obrigado a não pagar imposto? É, mas você pode não pagar? Pode, mas você é obrigado a pagar. É mais ou menos esse contexto. Nesse caso, eles obrigaram as pessoas a participarem. Elas poderiam não participar? Poderiam, mas foram obrigadas a participar. Mas o contexto, para a gente entender, nós não estamos falando de um Deus mau que agora põe uma faca no pescoço e fala, vai entrando. Não é esse o contexto. Mas foi o que a Inquisição Espanhola entendeu. Melhor que a cultura. Ah, sim, sim. Aliás, no Chile, eu estava lá no Chile agora recente, tem um irmão lá, o Vitor, o Ulloa, toda vez que eu vou falar obrigado, ele fala, não, eu faço o que eu quero. Mas tem a ver. Mas, enfim, obrigue-se a entrar. Então, para a gente ir para o final aí, já estamos um tempo avançado, né? A última expressão que surge aí no texto, que para mim foi surpreendente. Quando o Jesus, explicando a parábola, ele vai encerrar a parábola e ele fala, pois eu digo a vocês. A vocês quem? Que estavam na mesa. Presta atenção nisso. Quando Jesus fala, pois eu digo a vocês, vocês vão recordar que no início da parábola ele está falando no singular. E agora ele começa falando no plural. Por que Jesus agora está falando no plural? Não. Porque o banquete já havia começado. Porque o banquete já havia começado. E esse banquete, meus irmãos, começou há mais de 2000 anos. E ele continua sendo servido. Essa parábola, de alguma maneira, representa a história de Jesus. E representa o ministério de Jesus. Quando a gente vai falar dos judeus e dos gentios,
O interessante é que a terceira ordem dada pelo Senhor ao seu servo para ir e obrigar as pessoas a entrar, no texto não fala que se cumpriu, fala. Só fala a ordem e não fala se ele foi lá e chamou ou se não foi. Porque, de alguma maneira, até esse momento, Jesus ainda não tinha se dado aos gentios. Quem foi procurar os gentios? Os apóstolos. Entende isso? É como se o ministério de Jesus, ele estava contando essa parábola exatamente representando o momento em que ele estava vivendo naquela época. E o banquete estava servido, e ele era a refeição. E ele vai dizer que alguns rejeitaram naquela mesa. E, segundo nós aprendemos, há pessoas que continuam rejeitando a mesa. Por isso, meus irmãos, eu penso que essa parábola do grande banquete que foi posto, eu e você temos que ter a plena consciência. Quando eu e você sentamos em uma mesa, que nós chamamos de ceia do Senhor, essa mesa representa um banquete. Quando nós falamos como igreja, que o momento mais importante nosso como igreja é a mesa, a ceia do Senhor, não é brincadeira. Porque para sentar na mesa, primeiro você tem que ser o quê, meu irmão? Convidado. Isso tira da nossa mente essa religiosidade que qualquer um pode sentar. Realmente, qualquer um pode sentar. Pode ser depravado, pode ser delinquente, pode ser tudo. Mas ele tem que ser o quê? Convidado. Mas a mesa é de quem? Do Senhor. Essa é a expressão curíacos que a gente fala. É do Senhor. Por isso, 1 Coríntios vai falar que quem senta, come e bebe indignamente, bebe e come juízo para si mesmo. De alguma maneira, meus irmãos, nós falamos que a mesa é a última fronteira entre esse mundo e o porvir. Porque para sentar na mesa, de alguma forma, você tem que estar em dia com Deus. E estar em dia com Deus não é estar santo, né? Quando eu falo santo, aquela coisa perfeita. Estar na mesa com o Senhor é reconhecer a sua total dependência do Senhor. É você olhar para a mesa e saber que tudo que está naquela mesa já está preparado ou consumado. Meu irmão, você não tem que pagar. Sabe essa coisa de chegar de joelho? Eu vou chegar de joelho para ver se eu participo da mesa. Ah, já sei, eu vou chegar dando desculpa. Você já viu irmão que dá desculpa, não? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Não tem nada mais confrontador ao evangelho do que a autojustiça. Alguém que se justifica porque pecou. Deixa eu te contar por que eu não vim. Meu irmão, não precisa contar porque você não veio. Você está aqui? Então está tudo certo. Não, mas eu tenho que te contar. Falei, não, você quer contar assim para abrir o coração? Você abre. Nós vamos ouvir. Mas isso não vai fazer diferença. Porque Deus não ama a sua vida pela quantidade de coisa certa que você fez. E Deus também não te odeia pela quantidade de coisa ruim que você fez. Eu venho falando isso até o canto. Deus não tem nenhuma expectativa sobre você. Zero. Se Deus tivesse expectativa sobre você, meu irmão, ele não tinha mandado Jesus. Simples assim. Se teve alguém que Deus teve expectativa e esperança, foi Jesus Cristo. E segundo a Bíblia, ele foi fiel. E fiel até a morte, e morte de cruz. Portanto, você e eu hoje temos uma responsabilidade de sair pelas ruas, desesperado, para convidar mais pessoas a participar dessa mesa. Essa mesa é um privilégio. Mas eu acho que o privilégio maior é ter consciência da mesa, sabia? Tem gente, meus irmãos, que aos sábados, primeiro sábado do mês, senta na mesa e não entende ainda o privilégio de sentar na mesa. E sabe que eu acho que às vezes é o mesmo sentimento de quem estava para entrar e não entrou. Sabe aquela coisa de que estava na sala de espera e olhou para a mesa e falou, rapaz, eu não sou desse povo. Olha que frango mais xoxo. Eu não vou comer isso.
Esse povo está falando que vai comer Jesus, que negócio. Aliás, quem não conhece a igreja, acha que nós é meio canibal, né? Que nós comer Jesus, véio. Tomar o sangue. O povo vai estar meio doido, né? Beijar os irmãos, esse povo é tudo depravado. Aliás, nós não somos desse mundo, não é verdade? E o mundo jamais vai nos entender. Assim como nós não entendia também, ué. Ou entendia tudo antes. Não tinha noção nenhuma. Nenhuma noção da mesa. Mas a gente sabe que essa mesa tem um Senhor e sobre essa mesa há um alimento. E esse alimento, segundo as Escrituras, é o único alimento capaz de satisfazer ao Senhor. Portanto, para agradar ao Senhor, você não pode rejeitar a mesa. Simples. Mas aceitar a mesa não é fazer algo. Entende, Renato? Não é aceitar a mesa, não é... Nossa, olha que incrível, ele aceitou a mesa. Não, o incrível não foi você que aceitou. Incrível quem foi que pôs a mesa. Incrível quem foi aquele que colocou o alimento sobre a mesa. E esse alimento, segundo as Escrituras, é um alimento eterno, que nos satisfaria em todas as áreas da nossa vida. Por isso, meu irmão, pode ser que você ou eu não estejamos tão satisfeitos com essa mesa. Pode ser que você ou eu pode até querer ir embora dessa mesa. Tipo assim, não está alimentando o suficiente. Sabe por que não está alimentando o suficiente, meu irmão? Porque pode ser que você perdeu a consciência de quem você é. Faz sentido ou não, mano? Portanto, a mesa não é um lugar para pessoas que pensam que é os bons. Pelo contrário, a mesa é um lugar para coxo, para cego, para faminto, para pobre, para pessoas desesperadas pelo Senhor. E não para pessoas que se sentem abastadas. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu estou cansado de ver, cansado, e eu falo isso no meu trabalho, falo isso na igreja, porque a gente acha que arrogância é coisa de rico. Né, Rê? Mas eu descobri que tem um tipo de arrogante que é perigoso, é o arrogante educado. Esse é o pior, porque você vai falar com ele, ele fala, pois é, não, você tem razão, realmente. E no mudo. Você lembra do Mateus? Não pego. Pega a manteiga, meu filho, não pego. A mesa é minha, mas não pego. Papai comprou manteiga, mas não pego. Eu vou te bater, mas não pego. Mas por que você não vai pegar? Porque eu não quero, ué. E por que você não quer? Ué, pai, já falei, ué. Mas o quê? Porque eu não quero. É assim que a gente tem respondido ao Senhor. Sabe por que tomando a analogia, sabe por que o Mateus faz isso? Porque existe um contexto que fala que ele que é a criança mais linda da igreja. Existe um contexto que fala que ele é a criança mais linda da família. Existe um contexto que fala que ele é a pessoa mais engraçadinha da família. E ele está acreditando nessa mentira. Na hora que o evangelho chegar e falar, não, mas peraí, ué. Eu não sou essa desgraceira toda que você está falando, não. Eu sou bom, ué. Sou bonitinho, sou educadinho. Só não pega manteiga. Mas eu sou. Sabe, meu irmão? Em nome de Jesus. Você está na hora de pegar a manteiga. De verdade. Pegar a manteiga é obedecer ao Senhor. E ponto. Nós temos que parar de desprezar essa mesa. Eu creio que em 2022, que para mim é só um ano, para quem foi colocado na eternidade, 2022 não significa nada. Você concorda comigo? Isso que eu falo de ano, né? 2022, agora sim, está faltando um pedaço. Bicho, deixa eu te falar uma coisa. Se você não completou sua vida em 2021, não vai ser em 2022, você vai completar, não. Ou você se tornou completo na mesa, ou não vai ser numa festa de arromba que você vai se completar. Nós queremos que Deus se revelou nas maneiras mais simples que o homem pode conhecer. Se nós não formos capazes de nos saciar nessa mesa, não haverá nada nesse mundo que vai saciar a sua vida. E não precisa contar história para saber, senão é só se olhar para a sua e para a minha história. Quantas vezes você desejou ardentemente algo, quando você ganhou algo, você não foi feliz?
Ah, já sei. Para ser feliz tem que casar. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Se tem uma coisa que o casamento não faz, é feliz. Ou faz? Faz, gente? Faz, Ju. Faz, ó. Faz, Ieda. Não me pergunta, não. Mas o casamento faz uma coisa. Eu costumo dizer que o casamento, isso eu lembro há muitos anos, Paulo Júnior falava isso, né? O casamento te deforma, mas ele te revela. Amém. Ele revela o tanto de egoísta que você é. Imagina se não fosse o casamento na sua vida. Você ia passar despercebido. Despercebido para o inferno, sabe essa coisa? O casamento é bom para isso, meu irmão. Aí o cara não sabe, tem filho. Rapaz, para ser feliz tem que ter filho. É isso mesmo, gente? Nossa, maravilhoso. Bom demais, velho. Sabe, se você não tem que trabalhar para pagar, né? Se não pagar manteiga, não tem manteiga. Mas o filho vem aí e te revela ainda mais egoísta que você é. E o filho vai revelando cada coisa na sua vida, você vai olhando para o filho e vai olhando e fala, nossa, eu sou igualzinho com Deus. Mesma coisa da manteiga, eu também sou com a manteiga com Deus. Deus fala, pega a manteiga, Tiago. O Tiago não pega. Aí eu falo, nossa, meu Deus. Então eu sou assim, Deus. Deus fala, exatamente. Por isso que eu te dei um filho para você ver como que você encrenca na minha vida. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça. Então, uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, por essa igreja que o Senhor tem levantado, Senhor. Graças porque a tua palavra diz que nada, Senhor, pode ir contra a tua igreja, que é o seu próprio corpo, Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor. Graças, Senhor, porque, de alguma maneira, o Senhor nos convidou para essa mesa. Nós que éramos os coxos, os cegos, os delinquentes, Senhor. Nós, de alguma maneira, aceitamos a mesa. Recebemos a mesa. Não que tivesse em nós algum valor, algo que chamasse a sua atenção. Mas o que chamou a sua atenção foi a sua misericórdia, Senhor. Foi a sua bondade. A sua paz que foi feita na cruz do Calvário, Senhor. Por isso, Senhor, a minha oração nessa manhã, Senhor, é que o Senhor não permita que nós sejamos enganados por nós mesmos, Senhor. Que nós sejamos enganados pela nossa forma de pensar, pela nossa vã maneira de pensar. Por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, transforme o nosso entendimento, dia após dia. Que nós possamos, Senhor, tomar a nossa cruz, dia após dia, e seguir ao Senhor. E tomar a nossa cruz é, de fato, negar a nós mesmos, a nossa maneira de pensar, Senhor. A nossa medíocre maneira de pensar sobre nós mesmos. O mundo todo, Senhor, está dizendo outra coisa a respeito de nós, mas nós queremos permanecer confiados naquilo que o Senhor diz e não o que o mundo diz. Eu não quero confiar no que minha mãe diz, nem que o meu pai diz sobre mim, mas o que o Senhor diz sobre mim. Eu não quero ficar com o que o meu chefe diz sobre mim, Senhor, com o que os meus amigos dizem sobre mim, mas sobre o que o Senhor diz sobre mim. E a sua palavra diz, Senhor, que nós éramos inimigos, delinquentes, mortos, depravados, Senhor. Mas o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, pela sua grande maneira com a qual o Senhor nos amou, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, não permita que os nossos olhos olhem para outra coisa que não seja Cristo. Nós dependemos do Senhor em tudo, Senhor. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa forma de fazer amigos, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, nos dê essa consciência do servo, Senhor, para que nós possamos sair às ruas desesperados para proclamar o ano aceitável do Senhor. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Deus.
Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. E principalmente pela consciência que o Senhor nos deu a respeito de nós mesmos. Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iremos, Senhor? O que é o homem sem o Senhor? Te damos graças, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Para todo sempre. Amém. Glória a Deus, né, pela vida do Tiago. As palavras do Tiago são sempre muito confrontadoras, né, muito práticas, né. Se você sai daqui do dia que você entrou, o problema já está no você, né, irmão? Porque se você não fica mastigando isso todo dia, revendo, né, a palavra de Deus fala que a alma farta pisa favo de mel, mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. Até giló é gostoso para quem está com fome, né? Então, que hoje você esteja com fome, que seu coração não se endureça ao ouvir essa palavra, mas que você olhe para dentro, questione os seus motivos, questione as suas desculpas, são válidas, elas são lícitas, mas diante do Deus que você serve, do Deus que te arrancou das trevas, vale mesmo? Né? Então, queria agradecer a palavra do Tiago, agradecer cada um que veio, a Sueli, né, a Maristela, obrigada mesmo. Muito importante vocês estarem aqui, não só por ontem, mas por vocês validarem, né, o lugar que o Álvaro, a Juliana congrega. Obrigada pela Rejane, cada um que veio, que abriu mão do seu tempo e esteve aqui com a gente, é muito bom. A Jéssica tinha perguntado onde que está, que Deus está irado, está lá em Romanos 1, a partir do 18. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Para quem chegou mais tarde, nós falamos sobre o acampamento que a gente vai ter, vocês estão convidados, né? Vai ser muito bom, gente. Só quem já foi no acampamento sabe tanto que é bom. E vai ser no final de fevereiro, então a gente... sobre a questão dos recursos, pagamento, a gente vai conseguir pagar rapidinho, assim, né, em 2 vezes, vai ser bem legal. Terça-feira tem reunião de oração aqui, 7h30. E nós temos a oportunidade agora de ofertar e dizimar. Quem trouxe, pode, os envelopes estão ali, fique à vontade. E que todos tenham um ótimo domingo, um ótimo ano. Se vocês precisarem de alguma coisa prática, vocês podem contar comigo, com a Letícia, com o Pedro, com o Paulo, com o Thiago, e fica à vontade. A cafeteria, se Deus quiser, vai ser inaugurada, então mais um motivo para vocês virem aqui, tomar um cafezinho, comer um brownie, um cookie com a gente, e fica à vontade para ofertar e dizimar, e o Haroldo vai tocar mais uma canção para nós. O acampamento vai ser no Carnaval, 25, 26, 27 de fevereiro. Eu vou passar direitinho, mas vai ser no Carnaval. Uhum. Então, tá. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?